Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo. E em todo tempo o Senhor, Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Queridos, desde que nós iniciamos o culto, que o Senhor tem nos chamado a despertarmos acerca da importância de não ignorarmos os alertas, as advertências de Deus. Ora, se há advertência, se há alguma sinalização, é porque há algum propósito para que nós sejamos abençoados. Me faz recordar, na minha cidade de origem, há uma linha férrea em que o trem regularmente passa, não me recordo a quantidade de vezes por dia, mas não é menos de 5 vezes ao dia, em seus horários regulares. E eu me recordo em que há um certo cruzamento no centro da cidade. E eu me recordo nitidamente, claramente, de uma placa de sinalização dizendo: pare, olhe e escute. Mas, por alguns motivos, sempre há alguém achando que pode passar sem parar, sem olhar e sem ouvir. E não eram poucas as vezes em que nós víamos transportes, carros sendo levado, empurrado pelo trem, simplesmente porque ignorou uma placa de orientação, uma placa de instrução. E todas as vezes que nós encontramos alguma placa de sinalização, ela está ali com um propósito para que alguém que a veja não sofra algum tipo de prejuízo. Nós não encontramos nenhum tipo de sinalização com um propósito para nos machucarmos, para nos prejudicar. Ao contrário, todo sinal de alerta tem um fim. E esse fim é poupar aquele que está passando em determinado local de sofrer um determinado tipo de acidente. Não é assim que acontece quando alguém coloca uma cerca elétrica. O que é que você vê naquela cerca elétrica? Cuidado, não toque cerca elétrica. Ela tem o fim e o objetivo de fazer com que quem esteja se aproximando não toque. Mas se você ignorar essa sinalização, o que é que vai acontecer? Você vai levar um choque. Vai ficar chocado. Se você está passando no trânsito em um cruzamento e o sinal está vermelho, se você passar neste sinal, você poderá sofrer ou causar um acidente. Mas é certo que todos os acidentes que acontecem em determinados cruzamentos é porque alguém ignorou aquela sinalização, aquela advertência. Se você está em um trânsito, em uma viagem, e você encontra uma placa, cuidado, curva sinuosa, diminua a velocidade, mas você insiste em pisar o pé e colocar 120 por hora, em uma curva em que ela já está sinalizada, é perigosa. Qual é a probabilidade de você sofrer um acidente? E talvez não tenha chance de cometer
o erro que você fez, que você cometeu. Toda sinalização tem o fim e o propósito de livrar você de uma situação que você não precisa viver, que nós não precisamos viver. Nós vimos agora no livro de Mateus, capítulo 24, o Senhor nos dando instrução, orientação. Vigie, esteja atento, porque o ladrão não virá quando você estiver atento, mas quando você estiver distraído. Há uma importância de você não ignorar os sinais. Mas sabe o que é mais interessante disso? Como nós somos tendenciosos a achar que se você ignorar, se eu ignorar determinada sinalização, tudo vai dar certo. Nós achamos que tudo vai dar certo e que nós não precisamos nos preocupar tanto com determinadas sinalizações, onde na verdade nós estamos infringindo determinadas regras de segurança. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque eu quero que você entenda que Deus, ele vem e tem continuamente sinalizado para as nossas vidas. É impressionante como Deus sinalizava para o povo que tinha saído do Egito em uma situação de escravidão e que permaneceram durante tantos anos no deserto. O Senhor sempre sinalizando, sempre advertindo, sempre orientando. Mas o que é que eles faziam? Em sua grande maioria, desobedeciam às orientações. Se nós olharmos para este povo, nós não iremos ter dificuldade nenhuma de olhar para ele e dizer: pense num povo desobediente. É ou não é? O próprio Deus falando, mostrando, usando um grande líder chamado Moisés, cujo todo o povo viu os milagres que Deus fez através de Moisés. Todos eles cruzaram pelo mar que se abriu e eles passaram a pés enxutos. Eles não tinham motivo nenhum para desobedecerem a Deus. Mas sabe o que é mais impressionante? É que nós, tantos anos depois, fazemos exatamente a mesma coisa. Nós vamos para a igreja, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, nós temos uma infinidade de louvores que adoram ao Senhor, que nos leva à adoração. Nós temos ministrações, palavras de Deus que nós recebemos diariamente, que recebemos semanalmente, mas ainda assim permanecemos ignorando os alertas de Deus. É ou não é assim? Quantas vezes você não vai à igreja, ou você vem à igreja, você ouve Deus falar com você, e você não está esperando a oportunidade, você fica esperando: tomara que eu chegue logo em casa, tomara que amanheça logo o dia, para você fazer aquilo que você quer fazer, ignorando os alertas e os sinais de Deus para a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Isso demonstra o quanto imaturos espiritualmente nós somos. Porque quem começa a desenvolver a sua maturidade espiritual, ele passa a entender o que Deus está falando com ele, o que Deus está falando com ela.
Se você vive uma vida de ignorância, se você vive uma vida de que não dá importância ao que Deus está falando para você, isso mostra que você está agindo como uma criança imatura e desobediente. Porque um filho maduro, um filho obediente, ele vai desfrutar da confiança do seu pai. É ou não é assim? Sabe por que nós não desfrutamos ainda da confiança de Deus em várias áreas da nossa vida? Sabe por que Deus não coloca coisas grandes e maravilhosas na sua mão? Porque você ainda continua agindo imaturamente. Você ainda continua agindo como se não conhecesse a Deus. Quantas vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, mas agimos como não conhecemos? Não era assim com o povo que saiu do Egito? Conheceram a Deus, conheceram os milagres de Deus, mas permaneciam na desobediência. Comeram cordonizes até saírem pelo nariz. Isso fala de abundância. Comeram maná do céu. Uma grande nuvem em meio ao deserto protegia do grande e terrível sol. Mas em compensação, uma grande nuvem de fogo os aqueciam em meio ao frio do deserto durante a noite. Durante 40 anos, as roupas cresceram juntamente com as crianças, se tornaram adultas. Nós olhamos para determinadas roupas que compramos para os nossos filhos quando eram tão pequenos e temos a impressão que elas vão crescendo também. Meu Deus, já cresceu tanto e essa roupa ainda dá. Como é que pode isso? Sabe o que é isso? A bondade e a misericórdia de Deus multiplicando, suprindo as nossas necessidades. É muito fácil dizermos que alguém está agindo imaturamente, mas será que nós temos a capacidade de reconhecermos a nossa imaturidade espiritual? Entendermos que nós estamos agindo em desobediência ao invés de obediência? Mas eu preciso dizer algo importante para você. Sabe o que representa a obediência? A obediência na vida do cristão representa o amor de Deus sobre a sua vida. Quem provou e quem vive verdadeiramente o amor de Deus em sua vida consegue ser obediente ao Senhor. Mas sabe o que representa a desobediência na vida do cristão? E a desobediência gera maldições. Sabe o que representa isso? Representa a ira de Deus. Toda vez que nós desobedecemos a Deus, desperta em Deus a sua ira. Pastor, Deus se ira. Sim! Deus, ele não suporta que alguém que diga que o ama, não o ame de verdade. Deus não suporta que alguém que diga que o obedece, se não obedece de verdade. E sobre a desobediência pesa a ira de Deus. E quando a ira de Deus vem sobre aqueles que são desobedientes,
gera, pela consequência do pecado, maldições. Você sabia disso? Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: meu irmão, não ignore os se e os mais. Não ignore os se e os mais. Assim como as placas de sinalização estão ali para nos proteger, a Bíblia está recheada de se e está recheada de mais. Se a Bíblia está recheada de si e está recheada de mais, é porque existe um propósito para estar aonde ele está. E eu e você não devemos e não podemos ignorar os se e os mais. Quer ver um exemplo? Abra a palavra de Deus no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 28. A verdade é, enquanto você procura o texto, é que enquanto estivermos na carne, nós devemos orar e esperar que Deus nos mostre misericórdia e não nos dê o que nós pedimos, porque nós não sabemos o que pedir. Deuteronômio capítulo 28. Amém? Querido, o si que nós queremos trazer nesta manhã, ele está relacionado à obediência e o favor de Deus. Então, toda vez que você ler nesse texto, se, você estará relacionando esse si à obediência e aos favores de Deus para a tua vida. Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Deixa eu te abrir um parêntese aqui. O que Deus está falando aqui, está falando para o povo, não para um indivíduo. Está falando para a nação, está falando para um conjunto de pessoas. Ele não está fazendo uma pessoa por excelente, mas ele está dizendo: meu povo, se vocês me ouvirem, se vocês forem obedientes, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês vigiarem e orarem. É isso que ele está dizendo. E ainda diz mais: as bênçãos que eu tenho para vocês, vocês não precisarão correr de um lado para o outro, ansiosos para receber, porque se vocês assim fizerem, estas bênçãos é que irão correr atrás de vocês. E que bênçãos são essas? Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre. Quem é o fruto do teu ventre?
os teus filhos. Olha as promessas do Senhor sendo instalada na vida de quem é obediente. E o fruto do teu solo. E o fruto dos teus animais. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Se você não sabe o que isso significa prosperidade. Em um tempo em que não havia moeda, em um tempo em que não havia o Pix, havia a moeda de troca, eram bens, eram animais, eram frutos da terra. Isso fala de riqueza, de prosperidade. Se você atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar todas estas bênçãos, você não vai precisar correr atrás. Mas estas bênçãos é que irão acompanhar você. E ele continua dizendo: bendito o teu cesto e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. O Senhor entregará ferido diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos rugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, nos teus celeiros e em tudo que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Você tem noção do que é isso? O Senhor ordenar para a bênção. Ei, bênção! Esteja com meu filho, esteja com a minha filha, esteja em tudo que ele puser as mãos. Será próspero, dará certo. Aí tem pessoas que estão na igreja, está segurando a Bíblia, está segurando o aplicativo, vivem em desobediência e quer que tudo dê certo. E depois vai culpar a Deus. Ah, porque Deus não me ama. Ah, porque Deus não me abençoa. Ah, porque Deus não olha para mim. Ah, porque esse negócio de Deus. Ah, porque todo mundo é abençoado e eu não sou. Por quê? Porque simplesmente está ignorando. Não ignore a palavra ignorante. Você está entendendo? Olha o que a palavra do Senhor ainda diz. O Senhor te confirmará para si, povo santo. O Senhor irá confirmar. O Senhor irá atribuir a você a santidade. Como te jurou, se guardares os meus mandamentos e andares nos meus caminhos, assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais te dar. E ele continua dizendo: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar a terra, a chuva no seu tempo. Olha a chuva aí, ó. E para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Isso não fala de orgulho não, tá? Fala que você terá mais para dar do que para
receber. Você tem noção do que é isso? Em meio ao caos, em meio a uma crise financeira, todo dia alguém bater na sua porta e você ter para dar, ainda que seja pouco, e você ter para dar. E Ele nos dá uma garantia: ei, você não vai precisar pedir. Você não vai precisar mendigar. Enquanto os desobedientes estão passando por crises, por dificuldades, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor, aqueles que vivem em obediência, estão sendo abençoados. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, e nem andando após outros deuses para os servires. Você consegue entender a abundância de bênçãos que Deus tem disponível para aqueles que não ignoram os se que estão na Bíblia? Se ouvires, se obedeceres, se guardares, se você fizer isso, você será uma pessoa abençoada. As bênçãos estarão sendo alcançadas por vocês. Essa semana nós fomos abençoados com algo que todo mundo sabe que nós gostamos, que são plantas. Fomos abençoados por um lírio da paz. E que lindo lírio da paz nós ganhamos. Aonde é que ele está nesse exato momento? Na frente do púlpito, abaixo do nome Jesus, glorificando a Deus, glorificando o nome do Senhor Jesus, com a sua beleza, com a sua formosura, porque tudo e todos é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. Até a beleza desse lindo lírio da paz. Nada melhor do que um lírio da paz servindo ao príncipe da paz, que é Jesus Cristo. Amém? Queridos, o si está relacionado à obediência e ao favor de Deus. Se você ouvir, se você obedecer, se você guardar, o favor de Deus estará lhe acompanhando. Entretanto, o mais da Bíblia está relacionado à desobediência, está relacionado à ira de Deus, à reprovação de Deus na vida daqueles que ignoraram o si, que gera desobediência. Dando sequência no versículo 15, observa isso. Mas, em algumas versões você pode até achar também o si, mas o si representa o mais da Bíblia. Mas, porém, olha aí, se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus, e não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, e os seus estatutos que eu hoje te ordeno, e quem está dizendo isso é Moisés, porque recebeu de Deus a ordem de repassar essas instruções. Virão sobre ti todas essas o quê? Opa! É isso mesmo que está na Bíblia? É. Aí você acha que nenhuma maldição vem sem causa, né? Sim. Toda maldição existe uma causa. Sem causa ela não vem, não. Mas qual é a causa dessas maldições? A desobediência. Olha o que diz o texto. E te alcançarão.
Se de um lado as bênçãos correrão atrás de você, irão te alcançar, do outro lado você pode ser um velocista. Você pode correr o máximo que você puder das maldições. Mas a Bíblia está nos dizendo que elas irão te alcançar. Não haverá nada, absolutamente nada que você possa fazer, a não ser se arrepender da desobediência e voltar para o versículo 1, se você ouvir, se você guardar, se você obedecer. Amém? Olha que maldição virá sobre ti. O contrário do bendito será maldito. Maldito serás na cidade. Olha o contrário aí. Maldito serás no campo. Aonde quer que você for, de norte a sul, você será maldito. Maldito aqui é literalmente maldito. Alguém vai estar falando mal de você. Você tem noção do que é isso? Para todo canto que você anda, alguém está falando mal de você. Olha o que diz aqui: maldito o teu cesto. Você não vai ter frutos. E a tua maçadeira. Maldito o fruto do teu ventre. Até os teus filhos serão falados mal pela vizinhança, pela família. E o fruto do teu solo. E as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento. Você tem noção do que é isso? Você ser maldito em todas essas esferas, o Senhor mandará, a ira de Deus. E tem pessoas que acham que Deus não se ira. E tem pessoas que acham que porque Deus é amor, vai poupá-lo do sofrimento, vai poupá-lo das consequências de suas escolhas. Nana, nina e não. Porque os textos, a palavra do Senhor está dizendo: o Senhor mandará sobre ti a maldição, a derrota e o desapontamento, e em tudo que puseres a mão para fazer, até que sejais destruído, e até que repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. Abandonou o Senhor? Passou a viver em desobediência? Se prepare. É escolha sua, é consequência sua. Vai colher as suas consequências. Porque vocês me deixaram. O contrário das bênçãos virão sobre você. Ninguém que conhece a Deus e se afasta dele desfrutará da mesma graça e do mesmo amor. Ninguém. Porque sobre ele virá a ira da desobediência, a ira de Deus mediante a desobediência. Já não é mais inocente. Já não é mais inocente. Na verdade, Deus não toma ninguém por inocente, porque todos pecaram. E destituídos ficaram, separados ficaram da glória de Deus. Mas, sobretudo, o amor de Deus, que é perfeito, ele nos convida ao arrependimento. Se nós estamos vivendo em desobediência, o Senhor hoje está nos chamando ao arrependimento. Mude a sua sorte. Mude a sua circunstância, mude as consequências das suas escolhas, se arrependendo de verdade e voltando-se para o Senhor. O Senhor fará pegar em ti a peste,
até que te consuma da terra na qual estás entrando para possuíres. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com a inflamação, com o calor forte, com a seca, com crestamento e com ferrugem. Será que há prosperidade numa situação dessa? Que te perseguirão até que pereces. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva a tua terra. Ao invés de chuva, o quê? Pó e poeira. Do céu descerá sobre ti a poeira, até que sejais destruído. A gente fica imaginando, pastor, como é que seria o céu dando pó? Alguém aqui já enfrentou um vento no meio dos... Olha o exemplo aí, alguém pode olhar para trás? Acabou de soprar um vento que a poeira subiu. É exatamente isso. É um estado de sequidão tão grande que tudo que virá sobre ti não terá vida. O que é o pó nada mais do que micropartículas de pedra, de rocha, seca, sem vida, que para nada mais serve do que poluir o ar. O Senhor fará com que sejais ferido diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, diferente da bênção, que por um caminho eles é que vão fugir. Por um caminho você estará fugindo agora. E por 7 caminhos fugirás deles. E serás espetáculo horrendo a todos os reinos da terra. Lembre-se que estas palavras estão sendo direcionadas para a nação, direcionada para o povo. Mas como eu e você também somos povo, essa palavra reflete na minha e na sua vida. Os teus cadáveres servirão de pasto a todas as aves do céu e aos animais da terra, e não haverá quem os enxote. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com coceira de que não possais curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Serás oprimido e roubado todos os dias, e não haverá quem te salve. Desposar-te-ás como uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma via, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto na tua presença, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não te será restituído a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e não haverá quem te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades deles todos os dias, porém não haverá poder na tua mão. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-ás, um povo que nunca conhecestes, e serás oprimido e esmagado todos os dias. E enlouquecerás pelo que hás de ver com os teus olhos, com úlceras malignas, de que não possas sarar. O Senhor te ferirá nos joelhos e nas pernas, sim, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e a teu rei, que tiveres posto sobre ti, a uma nação que não conheceste, nem tu, nem teus pais,
e ali servirás a outros deuses, o pau e a pedra, e verás a ser por pasmo, provérbio e ludíbrio entre todos os povos a que o Senhor te levar. Levarás muita semente para o teu campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto consumirá. Plantarás vinhas e as cultivarás, porém não lhes beberás o vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as devorará. Terás oliveiras em todos os teus termos, porém não te ungirás com azeite, porque a azeitona te cairá da oliveira. Filhos e filhas gerarás, porém não te pertencerão, porque irão em cativeiro. Todo o teu arvoredo e o fruto do teu solo consumi-lo-ás o gafanhoto. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará cada vez mais sobre ti, e tu cada vez mais descerás. Ele emprestará a ti, porém tu não emprestarás a ele. Ele será a cabeça e tu serás a cauda. Infelizmente, isso é consequência da desobediência. Sobre a desobediência pesa a ira de Deus. Queridos, os mandamentos de Deus são para nos proteger. Repita isso comigo. Os mandamentos de Deus são para me proteger. O Senhor nunca, jamais irá te privar de algo, simplesmente para brincar com você, para faltar com respeito a você, mas sim para proteger não apenas você, mas a todos que estão ligados a você. O pecado gera a desobediência a Deus. Não é porque você conhece a Deus, não é porque você entregou a sua vida ao Senhor, não é porque Ele te salvou que você pode brincar com o pecado. Diga isso para a pessoa que está perto de você. Ei, não brinque com o pecado. Não brinque. O castigo da desobediência é a morte. O castigo da desobediência é a separação de Deus. Quem vive uma vida de desobediência, vive uma vida afastado de Deus. E qual a consequência de viver uma vida afastado de Deus? Todas essas maldições. A desobediência também traz muitos problemas para as nossas vidas. Deus quer não a nossa desobediência, óbvio, mas sim a nossa obediência. Olhe para a pessoa que está perto de você, para você acordar. Diga, ei, você sabia que o que Deus espera de você é a sua obediência? Mas todos desobedecemos e precisamos da misericórdia de Deus para nos salvar do castigo. Apesar de sabermos que o Senhor espera de nós a obediência, ainda assim, por muitas vezes, agimos em desobediência. E porque agimos em desobediência, nós precisamos da misericórdia de Deus. Quem aqui precisa da misericórdia de Deus? Diga, eu preciso, Senhor, da tua misericórdia sobre a minha vida, para me salvar dos castigos. É verdade. Eu preciso da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus é o motivo pelo qual nós não somos destruídos, consumidos. E foi exatamente por isso que Deus
enviou Jesus Cristo. Porque apesar de conhecermos a Deus, nós jamais iríamos nos salvar apenas pela obediência. Porque nós não seríamos capazes, como nós não somos capazes de viver uma obediência absoluta. Mas aprove a Deus enviar a salvação, aprove a Deus enviar o nosso auxílio. E quem é o nosso auxílio? Senão Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o exemplo de obediência, aquele que foi obediente 100%, aquele que foi obediente até a morte de cruz. E porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou, Deus o glorificou. E quando nós vivemos em desobediência, nós temos a capacidade de restaurarmos as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. E isso é só a única forma capaz. É em Jesus. Sozinho nós não iremos alcançar a perfeita obediência. Só através de Jesus, eu e você alcançaremos todas as bênçãos, consequência da obediência. Porque se você estiver debaixo de Jesus, o Senhor olhará para mim, olhará para você, e não apenas nos verás como pecadores, mas nos verá como pecadores ligados àquele que é a perfeição. E aí a misericórdia de Deus nos alcançará. E aí as promessas de Deus nos alcançará. Agora o que é que nos falta? O arrependimento. Queridos, sinceramente eu não sei como estão nossas vidas. Como está a tua vida? Mas se você for sincero consigo mesmo, você verá e perceberá que há algo em sua vida que precisa de arrependimento, que precisa ser confessado ao Senhor, dito a Ele: Senhor, me perdoa. Eu tenho agido negligentemente, eu tenho agido em desobediência nessa área. O teu Filho amado, Jesus Cristo, já foi enviado a mim. E eu não quero viver as consequências da maldição. Eu quero viver os frutos da obediência, que são as bênçãos do Senhor. Porque a obediência está direcionada ao amor de Deus. Quando nós somos envolvidos nesse maravilhoso amor, quando nós nos tornamos obedientes a Deus, mais este amor fica latente nas nossas vidas. Mas nós percebemos o quanto o Senhor nos ama e passamos a amar ainda mais o Senhor. Se amarmos a Deus, nós vamos obedecer os seus mandamentos. Palavra de Deus. Ninguém diz que obedece ao Senhor sem amá-lo. E é incapaz de alguém dizer que ama a Deus se vive em desobediência. Se vemos a Deus como nosso Pai e acreditamos que Ele sabe o que é melhor para nós, simplesmente nós precisamos obedecer. Não porque Ele tem bênçãos para nos dar, mas porque algo é maior do que todas as bênçãos. E isso se chama amor. A raiz de todos os problemas na vida da humanidade chama-se rebeldia, desobediência, rebelião. Satanás foi o primeiro que se rebelou contra o Senhor. E assim a humanidade tem feito. Tem se rebelado contra Deus, se tornando desobediente aos seus conselhos, aos seus mandamentos,
achando que Deus quer privar o ser humano das delícias deste mundo. Ao contrário, Deus quer livrar da falsa sensação de prazer que este mundo e Satanás têm a oferecer. O que precisamos hoje é reconhecermos que por vezes temos agido em desobediência, nos arrependermos e buscarmos a vontade de Deus e o amor de Deus para as nossas vidas. Se você é capaz de entender isso, se você é capaz de compreender essas verdades, se você é capaz de entender que há uma placa de sinalização do Senhor dizendo: obedeça-me, pois eu tenho muito mais para te dar. Eu apenas não quero que você sofra. Se fizermos isso, se entendermos que a vontade de Deus não é nos punir, mas é nos presentear com algo que nós ainda não temos, certamente nós iremos reconhecer as nossas falhas, reconhecer que temos feito escolhas erradas, reconhecermos que temos pecado quando ninguém nos vê, reconhecer que os nossos pensamentos, se fossem evidenciados para todos, iria muito mais nos envergonhar do que nos honrar. Então precisamos reconhecer que só há um Salvador, e esse Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, já foi manifesto a nós. E precisamos, em nome de Jesus, voltarmos ao primeiro amor, reconhecendo que não há outro meio, não há outra situação que possa mudar as nossas vidas. Se você é capaz de entender isso, você também é capaz de entrar na presença de Deus nesse exato momento e abrir a tua vida ao Senhor. E declarar a tua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes tudo o que passa dentro de mim. Ainda que ninguém jamais deste mundo descobrisse os meus pensamentos, ainda que jamais deste mundo alguém soubesse o que eu penso, o que está dentro de mim, Tu és o único, Senhor, capaz de fazer isso. E eu não vou mais me esconder de Ti. Ao contrário, Senhor, eu quero entregar literalmente a minha vida ao Senhor. Eu quero nascer de novo, eu quero ser uma nova criatura em Ti, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, fale comigo nesta manhã, me conduzindo pelas Tuas mãos, até a presença do meu Deus e Pai, e me conceda a graça e a misericórdia do arrependimento, para que eu seja alcançado pela salvação do Senhor. Faça isso agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Senhor, as Tuas orientações das nossas vidas, Senhor. Nós queremos nos voltar a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, reconhecendo, Senhor, a nossa condição de desobediência, de pecado, Senhor, nos arrependendo, Senhor, de cada ato, Senhor, que tem nos afastado de Ti, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, porque nesta manhã o Senhor nos traz de volta a Tua presença, Senhor. O Senhor nos traz a existência, a Tua palavra e o Teu amor que é incondicional na minha vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, ministra ao coração da Tua igreja, Senhor, um arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro, Senhor. Que não sejamos, ó Deus, hipócritas, que não sejamos, ó Deus, falsos
falsos cristãos, mas verdadeiros e genuínos, Senhor. Que não andemos, ó Deus, segundo a nossa própria vontade, mas segundo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Que estejamos vigilantes, pois sabemos, ó Deus, que em breve o Senhor virá e não tarda, Senhor, a Tua vinda. E que como filhos do Senhor, como salvos pelo Senhor, estejamos preparados e prontos, ó Deus, para esse grande e maravilhoso dia que tanto a Tua igreja aguarda e espera, Senhor. Nos arrependemos, ó Deus, de andarmos segundo a nossa vontade. Nos arrependemos, ó Deus, de vivermos uma vida de desobediência, Senhor. E clamamos, Senhor, que o Teu perdão, Senhor, nos alcance. Que sejamos perdoados, Senhor, pelos nossos feitos. E que em Teu Filho amado, Jesus Cristo, nos tornemos novas criaturas. Para a glória do Teu santo nome. Para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Se você crer nisso, e se você é uma nova criatura em Cristo, celebre ao Senhor e glorifique o nome dEle em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.